Abra sua Bíblia comigo aí no livro dos Salmos. Salmo de número 100. Hoje é dia do Senhor, é dia de louvar ao Senhor, é dia de engrandecer o nome daquele que vive e que reina para sempre. Aleluia. Você está alegre? Amém? Então, com toda a sua alegria, vamos então iniciar este culto dizendo ao Senhor assim: celebrai com júbilo a quem? Ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com tristeza. Você está alegre? Então levanta a tua mão assim, diga: eu estou muito alegre. Aleluia. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura até amanhã. Dura, diga, para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos ler novamente o versículo 5. Leia junto comigo. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Coloca a sua Bíblia aí sobre a poltrona, feche seus olhos e vamos orar um pouquinho, vamos falar com Deus, porque Ele já está aqui neste lugar. A presença dEle já é notória neste lugar, porque nós estamos na casa de Deus, estamos na casa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para sempre, aquele que nos tem atraído pela presença dEle, aquele que tem derramado santidade em nossos corações e que tem nos dito: sede santos porque eu sou santo. Deus, aqui estamos, Senhor, e temos aprendido, ó Deus, aprendemos isso no domingo, Senhor, que o átrio não é o nosso lugar. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Querido, com palmas vamos declarar que hoje é noite de marcharmos em direção ao nosso Deus. Quantos aqui, queridos, creem que faz parte de um exército, amado? Quantos aqui creem que faz parte de um exército? Dê glória a Deus aí, querido. Isso, meu amado. Olha para o lado, olha para o teu irmão, diga para ele assim: meu amado, as tuas vestes hoje estão diferentes. Diga para ele: as tuas vestes talares, amado, elas estão renovadas, elas estão brilhando. As tuas vestes de guerra, amado, elas estão diferentes, querido. Então vamos declarar isso nessa noite com palmas, declarando para o nosso Deus assim, amado. Baixa sobre a cidade, andar em unidade é melhor ser dois do que andar só. Cumprir o chamado, declare. Cumprindo o chamado, corpo de Cristo perfeito, ajustado, é melhor serem dois do que andar só. Nenhuma ofensa será, com palmas, maior que a decisão de amar e perdoar. Então todo mundo verá, declare. Então todo mundo verá o quê? Filhos unidos em nome do Pai, e a bandeira será que morreu e venceu. Para quê? Isso, querido, declare. Sermos um neste lugar. Declare, querido, quero ouvir.
segura. Segura, Deus, no profundo, meu Pai. Tua palavra diz que até o deitar, meu Deus, o Senhor conhece. Antes que a palavra saia, Deus, dos nossos lábios, o Senhor já sabe, meu Deus. Por isso, Deus, nessa hora, Santo dos Santos, te pedimos, Senhor, venha sondar vidas, Senhor. E tudo aquilo, Deus, que atravanca, Senhor, os teus filhos, Senhor, de poderem, Deus, se soltarem, Deus, para ti, meu Pai, nessa hora, que possa cair por terra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Toma nas tuas mãos os nossos corações, ó Pai. Corações guerreiros, corações, Senhor, valentes, sim. Mas corações separados, Deus, por ti, meu Pai. Senhor, fala com vidas nessa noite. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te. Isso que tu declare. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer. Isso, adore, adore, adore. Cego pelo medo, não vê. Oh, Deus, dê ouvido, Senhor, nesse lugar. Diga: não quero contar uma história que você morreu. Se for um tempo, você só. Diga: coração, por 3 dias Jesus fazer você ressuscitar. Oh, de carne você é, a tua estrutura é. Declare: coração valente, você não para não, não para não, coração. Querido, faz desse cântico um cântico diferente na tua vida hoje, amado. É normal na guerra assim. Declare, declare pra não sofrer. Às vezes diga, diga: cego, cego. Oh, não vê que o gigante é bem. Oh, meu Deus, é verdade. Não quero contar uma história aqui. Declare: se por um tempo você só adormeceu, coração, desde a Jesus parou de respirar. Você ressuscita, tudo bem. Santo, a tua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Não para não, não para não, coração não para. Querido, em nome de Jesus, coloca a tua mão no coração e declara: o meu coração é forte, o meu coração é valente, o meu coração é de guerreiro, o meu coração é segundo o coração do Senhor. Declare, meu amado, nessa hora: coração, 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 para declare: pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, pode ser de carne, sim. A sua estrutura é a fé. Diga: coração, não pode parar, não pode parar, coração. Querido, levante suas mãos para o céu nessa hora e
declare: o meu coração é segundo o coração de Deus. Diga: é um coração forte, é um coração de guerreiro, é um coração separado. Declare, meu amado, declare: coração, coração, declare você, declare. Coração por três, o Senhor Jesus, oh, aleluia, pra fazer você ressuscitar. Tudo bem. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e a muitos... Você pode falar junto comigo? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e a muitos... A revista e corrigida, a palavra eficaz é trocada pela palavra oportuna. Amém? Porque uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, mas há muitos adversários. Amém? Há muitos adversários. Nós estamos falando de adversários. Algumas pessoas falam assim: poxa, pastor, para que falar de adversários? Por que a gente não pode, né, estar falando somente de vitória? Porque na verdade, uma luta, uma vida cristã é uma vida de lutas. Na verdade, é uma vida onde o Senhor, Ele me ensina a estar diante de uma grande batalha. E os adversários sempre vão estar diante de mim. E eu preciso então compreender isso. E preciso então vencê-los pelo poder que há no nome de Jesus. Toca no teu irmão e diz assim: sozinho você não vai para lugar nenhum. Amém? A palavra vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Fecha teus olhos. Deus, fala conosco. Toma minha vida aqui nas tuas mãos. E que nessa rápida, Senhor, ó Pai, palavra, que o teu Espírito possa, Senhor, transformá-la, Senhor, em uma palavra profunda, que vá, Senhor, ó Pai, no limite entre alma e espírito, juntas e medulas, Senhor, ó Pai, que faça a diferença na vida dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E todos que creem mais uma vez digam amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho falado de muros e hoje é a última mensagem, então, falando de muros. O segundo adversário. Primeiro falei do gigante, e o segundo adversário, então, tenho falado de muros. E na semana que vem vou entrar no terceiro, só que eu não vou agora te dizer qual vai ser o terceiro. Você vai ficar curiosa aí, para saber qual vai ser o terceiro e último adversário, então, desse texto, que diz: porque uma porta grande e eficaz ou oportuna se me abriu, e há muitos adversários. Tenho eu falado de muro, e foi o que Deus me deu como segundo adversário. E eu preciso dizer para você, para que você toque no teu irmão inicialmente e já diga para ele assim: Deus conhece os teus muros. Deus conhece. Com amor tu vira para o teu irmão e diz assim: existem coisas, fala para ele aí, existem coisas que você está vivendo, mas isso é com a permissão de Deus. Jesus. Às vezes chegamos à casa de Deus e aí reclamamos, murmuramos: Senhor, não aguento tantos adversários se levantando. E é Deus virando para mim e para ti e dizendo: é necessário para que tu cresças. Esses muros precisam, alguns deles caírem, outros vão precisar ser edificados. Mas uma coisa Deus quer dizer para você: que Ele conhece cada um dos teus muros. Cada um. Não existe afronta que o Senhor não conheça. Não existem muros que Deus não conheça. Mas eu vou mais profundo. Não existem muros, ou não existem, né? Na vida do crente não existem muros
que na verdade o Senhor não permite. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Você entende? Diz amém. Tudo o que acontece é para que o nome dele seja glorificado. Então eu preciso já começar a entender daí aquilo que Deus quer falar comigo e contigo. Tratamos então de muros, o segundo adversário. E vimos então a primeira mensagem falando sobre muros, onde falamos sobre um homem chamado José. José era um dos filhos de Israel ou de Jacó. José era o escolhido do pai. Era o filho aonde Deus havia resgatado alguns valores de Israel. Era um filho aonde o seu pai o amava. E a Bíblia diz então que nessa primeira mensagem nós vimos que estava diante dele dois muros. O primeiro, o muro aonde o Senhor coloca ele e dá todos os cuidados do pai. Então ele fica no muro de proteção. O seu pai é quem protege. E você vai reparar que quando o papai e a mamãe protegem muito, é difícil do filho crescer, porque tem uma hora que o filho precisa então viver os seus próprios valores e conceitos. É igual algo que dizem por aí, um conselho que diz, né, fala a respeito do conselho, que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Na verdade, tem um outro ditado mundano que diz que conselho é que nem café, toma quem quer. Então isso mostra que vão existir momentos em que Deus, Ele precisa permitir que o muro da proteção caia, para que então eu possa viver o muro da aprovação. José sai do muro da proteção de seu pai e entra então no muro da aprovação, para que ele fosse então tremendamente usado por Deus. Significa dizer para você que existem lutas que vêm sobre a minha vida, vêm sobre a tua vida, e que Deus nada mais quer do que experimentar a mim e a você. Toca no teu irmão e diz assim: Deus quer que você seja aprovado. E aí, meu irmão, diante dele se levantam dois muros, e esses dois muros Deus precisa fazer cair. Existem vezes na minha vida e na tua que não temos forças, mas o Senhor, Ele tem algo para mim e para ti. Ele tem um projeto na minha vida, Ele tem algo a realizar na minha vida. E aí, como diz Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Hoje você precisa entender que não existirão muros que venham te parar para que o propósito de Deus ele venha se realizar na tua vida. Por favor, se tu está entendendo, por favor, me ajuda, diz um amém aí. Pastor, o senhor está me dizendo que na vida de José o muro de proteção do pai tinha que cair, lógico, porque Deus queria ele no Egito. Pastor, o senhor está me dizendo que quando ele foi lançado na cisterna, na prisão, tudo aquilo ali era temporário. Mas pastor, em uma das prisões levou em torno de 2 anos e meio. E aí muitas das vezes vivemos coisas que têm passado e não temos entendido o tempo de Deus. Mas ia chegar para a vida de José o tempo da exaltação. E hora nenhuma lá na frente você vê José reclamando do momento da prisão. Você vê o José reclamando do momento onde ele estava na cisterna. Sabe o que Deus quer dizer para mim? Quando a bênção chega na minha vida e na tua, esquecemos das dores, esquecemos das lutas, esquecemos das lágrimas, e então aprendemos a glorificar o nome do nosso Deus. O muro da proteção caiu, o muro da aprovação caiu, e então exigiu de José que ele pudesse passar por esses trâmites, para que pudesse chegar na vida dele uma palavra chamada exaltação de Deus. O Senhor, Ele tem prazer em exaltar os seus. Eu gosto muito de um texto, lá, não abre não, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61, versículo de número 7, que diz que em lugar da vossa vergonha, eu te darei dupla honra.
O Senhor, Ele tem prazer na minha vida e na tua, em dar dupla honra. Mas ei, meu irmão, precisa que eu venha aprender, que você venha aprender, que algumas coisas, algumas dificuldades e muitos adversários, eles então virão contra a minha vida e a tua. Mas o Senhor, Ele está prometendo dupla honra. Você entende, diz amém? Jesus, Ele vai dizer, o que Ele vai dizer? Que você é vencedor? Não, Ele vai dizer que tu é mais que vencedor. Então, amado, o apóstolo Paulo fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu preciso entender que vão ter coisas que eu preciso passar. Eu vou precisar encarar os adversários de frente. Eu não posso fugir dele. Repete comigo aí: eu não posso fugir dele. E até porque, meu irmão, para cada muro que se levanta, o Senhor conhece todos eles. O Senhor sabia que José estava cercado pelo seu pai, pelos cuidados do pai. E aí o Espírito fala com Israel. A Bíblia diz dessa maneira que o próprio pai manda que José vá ao encontro dos irmãos, ou seja, supostamente indo para a própria morte. O pai não tinha noção, mas o Espírito Santo de Deus sabia que algo precisaria acontecer naquele lugar. Algo precisaria acontecer ali para que os propósitos do Senhor começassem a se realizar. O que eu quero falar contigo é algo muito profundo. É algo que eu preciso te fazer entender, que quando necessário for, Deus envia quem quer que seja para dizer para você: olha, é momento de partida. É momento de tu pegar a tua mala aí, sair dessa zona de conforto e entrar numa era, num novo tempo, aonde tu serás provado. Mas saiba você que a exaltação virá sobre a tua vida. Ei, não estou eu aqui lançando sobre a tua vida nenhuma palavra de provação, nem de maldição. Eu estou dizendo para você o que acontece na vida do crente. O que acontece? Existem coisas na minha vida e na tua que são inevitáveis. Toca no teu irmão e diz assim: não adianta fugir. Quanto mais eu tento correr, parece que a coisa dificulta mais ainda. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus está virando para mim e para ti: ei, esse muro está diante de você. E o muro que tu não suportar ou não conseguir derrubá-lo, eu vou estar derrubando para você. Porque é plano meu, é propósito meu que se cumpra cada vírgula daquilo que eu prometi para ti. Cada vírgula daquilo que eu prometi para você é propósito meu. E para se cumprir tudo isso, você precisa então entender que eu só preciso estar na mão do Senhor. E quando eu estou na mão de Deus, eu quero dizer para você que as coisas, elas acontecem. E aí, meu irmão, nós fomos para uma segunda mensagem falando sobre Josué. E em Josué descobrimos então que as muralhas, tão famosas muralhas de Jericó, eram na verdade muros duplos. O muro interno e o muro externo. Significando então que era um orgulho para aquele lugar. Era um orgulho saber que eles estavam cercados de algo que, humanamente falando, seria impossível então que os inimigos pudessem penetrar aos olhos humanos. E nós aprendemos, amados, de que Deus faz o muro ruir. Aquele muro então é derribado, aquele muro cai. Deus permite que haja, eu contei aqui, que os cientistas descobriram então uma escala de um terremoto que houve na época, maior do que todos os que já existiram até os dias de hoje. E Deus permite que haja um grande terremoto, para que nesse terremoto esses muros viessem ruir. Sabe por quê? E eu expliquei aqui nesse lugar. Não é porque o Senhor olhou para o seu povo e achou: não, coitadinho deles, eles estão no relento, eles estão no vento, eles estão na chuva, eles não têm onde morar, coitadinho. Não, porque era propósito de Deus que o povo dele pudesse estar do outro lado do muro.
Ei, meu irmão, eu preciso entender, você precisa entender os propósitos do Senhor na minha vida. Toca no teu irmão e diz assim: nem tudo há uma explicação. Existem coisas que não têm explicação. Não adianta você querer questionar o Senhor. Ei, o Senhor é sabedor de todas as coisas, e nem para tudo haverá uma explicação, haverá uma lógica. Deus trabalha fora da lógica, da ótica, da visão. Deus trabalha fora dos conceitos. O Senhor, Ele trabalha totalmente fora, na contramão do mundo. Paulo, e aí eu vou te perguntar no Novo Testamento, qual a figura ilustrativa que você vai dizer, que você tem como homem de Deus? Eu tenho certeza que você vai dizer que é o apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso. E aí eu vou dizer para ti, que um pouco antes até mesmo dele morrer, a Bíblia vai dizer, que ele próprio declara, que as coisas que ele tinha que fazer, ele não fazia, e as que ele não podia fazer, era aquilo que ele fazia. Mostrava então uma imperfeição, mostrava que existia uma imperfeição, mostrava que era propósito do Senhor que o apóstolo Paulo pudesse ter sido usado tremendamente, como é propósito de Deus te usar tremendamente em nome de Jesus. Se tu credes, amém. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso definitivamente na minha vida. O muro, as muralhas não ruíram porque simplesmente Deus mandou o povo lá dar 7 voltas, e na sétima, 7 vezes no mesmo dia, e mandou tocar a trombeta, e mandou gritar. Ei, meu irmão, o que eu quero dizer é que Deus não precisava nem que eles rodeassem. O Senhor não precisava que eles tocassem trombeta. O Senhor não precisava ouvir o grito deles. O que eu quero te dizer é que quando Deus determina algo, meu irmão, as outras coisas só vão se encaixar no lugar, somente para que haja realmente um referencial, porque Deus é Deus, Ele é soberano. Pastor, o senhor está dizendo que Deus então não conta com a minha vontade? Lógico que Ele conta, porque diante de uma muralha você tem 2 opções. A primeira, parar diante dela, ou a segunda, fugir e dizer assim: não dá para mim, isso não é para mim. E Josué, o Senhor orienta ele: olha, Josué, eu estarei contigo. Eu quem? O comandante do exército do Deus vivo. Ei, para essa muralha cair, tu não precisa de muitas pessoas, não. Para essa muralha cair, tu não precisa de apoio, não. Para essa muralha cair, basta o comandante do exército do Deus vivo estar na frente da tua batalha, e ele faz a minha e a tua muralha cair. Se você entende isso, amém. E aí então vimos um outro homem chamado Neemias. A Bíblia diz que Neemias pergunta ao seu irmão Hanani, e pergunta para ele justamente como é que estão os nossos irmãos, os que ficaram na província. E ele então recebe a pior notícia da vida dele. Ele recebe que lá estava tudo destruído, portas queimadas, e que o principal, os muros de Jerusalém haviam sido derribados. E naquele lugar então Neemias se coloca. A Bíblia diz que ele lamenta, a Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele se assenta, a Bíblia diz que ele sofre por alguns dias, mas depois disso ele se levanta e ora ao Senhor. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que todas essas lutas que Neemias enfrentou, na verdade não tinha que ele tomar ou comprar a visão ou comprar a briga. Sabe como é que eu vejo aqui o meu ministério? Sabe como é que eu vejo essa igreja, a membresia, os que estão aqui hoje?
Eu já falei isso aqui nesse lugar e vou falar agora para você, para que o Espírito então possa começar a te incomodar. Eu quero dizer para você, eu não era nem, eu até falei com o diácono que eu não ia nem contar para você, mas estive hoje pela manhã, mais uma reunião na Barra da Tijuca, com a Secretaria de Esporte, com o secretário de Esporte, e estava ali pleiteando mais uma vez o Acreap. E ali, junto com outras pessoas, numa reunião seríssima e importantíssima, uma reunião que ia formar 3 parcerias, e aonde a fundação, a igreja seria uma delas. A reunião que seria de algo de suma importância. O Espírito começou a mover naquele lugar. O Espírito Santo tocou ali naquele homem incrédulo, para dizer: olha, eu já posso, em outras palavras, garantir que vai acontecer exatamente do jeito que vocês querem. O que eu quero dizer para você, amada igreja, é que se todos se comportassem como Neemias, se todos fossem de oração, se todos fossem de clamor, eu duvido que o Acreap já não tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele olha, e olha os poucos que estão realmente acreditando no mover, os poucos que têm dobrado o teu joelho e orado, os poucos que têm jejuado por aquilo, os poucos. Aí a gente diz assim: ah, pastor, mas faz parte da minha vida, mas imagina se Neemias pensasse dessa maneira. Você imagina se Neemias, ele pensasse desse jeito? A Bíblia diz que ele estava no palácio, a Bíblia diz que ele era copeiro do rei, e os estudos vão dizer que ele estava numa situação muito boa. E de repente, Neemias resolve restaurar os muros derribados. Às vezes, amado, a minha função e a tua é de restaurar o que está derribado. Restaurar. E aí sabe o que acontece? Você começa de um lado e você contagia o teu irmão do outro. O diácono virou para mim e falou: pastor, o senhor quase não tem falado no Acreap. Mas o Acreap não pode ser só um sonho do pastor Alexandre. O Acreap tem que ser um sonho da unção ágape. Porque naquele lugar, vidas, além de se converterem, serão tratadas, empregos serão dados, coisas benéficas acontecerão. Então eu não estou visualizando simplesmente um local maior, para que, com esse número de pessoas que eu tenho hoje, quinta-feira, aqui nesse lugar. A pergunta é, para mim e para você, a pergunta é: será que temos nos colocado na posição de Neemias? De olhar os muros derribados e falar: ó, a gente começa sem ser esse sábado agora o outro, aqui na igreja, um culto de consagração, onde algumas irmãs vão estar se renovando e dirigindo um culto de consagração. Mas o que adianta um culto de consagração se você não vier? E eu avisei a elas que, ó, é cavar poço. Se não tiver instrumento, é gogó, voz. Porque Deus tem falado comigo que sem oração não existe milagre. Sem oração, essa palavra profética aí não vai acontecer. Oração move o coração de Deus. E agir. Assim é o significado da palavra oração. Os muros estavam diante de Neemias, assim como os muros estavam a muralha estava diante de Josué, e assim como os muros estavam diante de José. Ei, meu irmão, se existiu muros para eles, será que não vai existir para nós? O que me faz melhor ou pior? E na semana passada descobrimos
que Deus estava à procura de pedreiros. A Bíblia fala em Ezequiel, lá no capítulo 22, não abre não, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vai passar aqui no Data Show, versículo 30. Se a minha versão estiver diferente aí, você vai entender. Capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha perante mim, a favor de toda essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Consegue imaginar? Sabe como é que eu tenho visto hoje o evangelho, amados? Muitos querem festa, status. E o Senhor, eu estou procurando é quem está disposto a me adorar, está disposto a ser pedreiro, a entrar e tapar os muros que muitas das vezes não te pertencem, a entrar e tapar, entrar no lugar de brecha de muitas das vezes de vidas que nem te pertencem, não faz nem parte do teu grau parentesco. E aí o Senhor te põe lá e você entra ali e começa então a ajudar para que aqueles muros derribados fossem tapados, para que as brechas pudessem ser tapadas. Eu descobri, junto com você, que Deus está à procura de pedreiros. Eu descobri, nessas mensagens de muros, dos adversários, que Deus conhece os meus muros. Eu descobri isso. Senhor, Tu conheces os meus muros, Tu conheces as minhas limitações. Tu sabes, Senhor, quando esse muro está grande demais e que o adversário está olhando de cima, eu quero ver Tu ultrapassar. E Tu sabe, Deus, que pela minha limitação eu não vou conseguir. Mas Deus, eu estou diante dele, orando incessantemente, porque eu creio que a minha oração Tu há de ouvir. E ainda que eu não consiga escalar, pular, derrubar, o Senhor há de fazer essas muralhas ruírem. Meu irmão, a Bíblia me orienta a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se o muro do teu irmão está derribado, esse muro precisa ser restaurado. E muitas das vezes ele só precisa da tua ajuda. Se o Acriape está ali, ocioso, há mais de 20 anos, eu acredito que só está esperando alguém para chegar lá e tomar posse. Deixa eu falar algo para tu, para você com muito carinho. Humanamente falando, de tudo que eu já vivi, indo a Brasília, voltando, reunião aqui, ali, lá, seria impossível, porque o imóvel está prestes a ir a leilão, e para mim brigar com ele no leilão, eu tinha que ter R$1 milhão. Só que eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo a passagem que a igreja orou e Pedro estava para ser morto, estava ali encarcerado, estava preso a cada 4 guardas, 2 na porta e 1 em cada lado do seu braço. E a Bíblia diz que o anjo toca nele, desperta, levanta, e quando ele levantou, meu irmão, as cadeias caíram no chão. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que quando diz que sim, quem é que dirá que não? Eu creio no Deus que quanto mais a gente ora, mais milagres acontecem. É esse o Deus que eu tenho crido. E aí sabe o que Deus vai fazendo? Vai abrindo porta no meio de um monte de ímpio. Tive uma reunião com a Secretaria de Habitação que fez o pleito do imóvel. E aí na reunião que eu tive com eles, o Bittar ali falou: olha, pastor, eu só cedo esse imóvel está na minha mão. Ele não tem nada que me interesse lá, mas também eu não aceito que lá seja construído um supermercado. Eu travei esse imóvel, eu só aceito se o imóvel for para uma obra social.
e como a tua obra é uma obra social, eu então vou dizer que estou me colocando favorável para que esse imóvel seja administrado então por vocês. Você está entendendo? Diz amém, amados. Aí ele vira e diz para mim: mas eu preciso de algo. A minha secretaria sozinha não vai poder fazer o pleito do imóvel. E aí ele vira para mim e diz assim: olha, vou mandar vocês lá para a secretaria de esporte, lá com o Romário, não é o Romário jogador, lá na secretaria de esporte. E vocês então vai para lá, e vocês vão precisar então convencer o Romário a fazer uma junção comigo, para que a gente possa fazer o pleito do imóvel. Sentamos naquele lugar hoje, e o Senhor começou a bradar ali. Deus começou a bradar, e Ele falou assim: olha comigo, olha, vamos ver se o Bitá está no Rio, porque a gente já vai marcar uma reunião amanhã, e nós vamos fechar essa parceria aí. E eu quero dizer, ele virou para mim e falou: olha pastor, vai dar tudo certo. Ei crente, isso está saindo da boca do ímpio. Da boca do ímpio. E aí falei: Deus, dá mais um sinal aí. Ele falou: quem marca então com o Bitá? E eu fiquei calado. E aí o vereador que estava nos acompanhando disse: quer que eu marque? Ele falou: vou fazer melhor, deixa que eu mesmo marco, porque de secretaria para secretaria tem um peso diferente. E na mesma hora ele pega o telefone e liga então para a habitação. Vem cá, Bitá está por aí? Não, porque tem... Ele me mandou aqui, o pastor, a respeito do Acreap. Isso. E eu quero poder me reunir com ele. Eu vou levar junto comigo os meus técnicos, e nós já vamos fechar aí, porque eu tenho certeza que o prefeito então vai fazer então tudo que a gente precisa. As duas secretarias juntas, junto com a fundação. Amado, presta atenção. O que Deus está dizendo para mim e para ti é que sempre vão existir grandes muralhas, grandes muros, mas Deus conhece cada um deles. Toca no teu irmão e diz assim: Deus conhece os desejos do teu coração. Deus conhece teus muros. Abre comigo só para a gente encerrar. Jurei para você que eu achei que ia ser bem breve. Em Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito? Falou em peito, eu lembrei de mamadeira, amém? De maneira que não se compadecesse do filho do ventre. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Se fosse até aí já estava bom a beça, amém? Mas o versículo 16 vai dizer o quê? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Meu irmão, se todos os muros caírem de uma só vez, eu e você não vamos aprender a valorizar as etapas, os passos de vitória. O Senhor, Ele quer virar para mim e quer dizer: olha filho, todos os teus muros estão permanentemente diante de mim. Não pense você, eu te mostrei que em um dos muros José estava diante do muro. Eu te mostrei que Josué estava diante da muralha. Eu te mostrei que Neemias estava diante dos muros de Jerusalém derribados.
E agora eu quero dizer para você que o Senhor, Ele vira e diz que antes de você chegar de frente para esse muro, Ele já está de frente ali, orientando de que forma vai ser, orientando os meus passos e o seu, orientando qual é o caminho certo para que esse muro ou seja restaurado ou seja derribado. O que Deus está falando comigo e contigo é que esses muros, eles estão diante do Senhor. Ele vai dizer que Ele te gravou nas palmas da mão, e todos os meus e teus muros estão diante dEle. Significa, meu irmão, que está tudo sobre o controle de Deus. Tudo. Fala assim: na minha vida está tudo sobre o controle de Deus. Quais são os muros que têm te afligido? Quais são os muros que têm se levantado? Pastor, eu estou vivendo como José. Todo momento aprovação. Eu estou vivendo como Josué. Tem uma muralha, pastor, intransponível na minha frente. Pastor, no meu caso eu estou vivendo o processo de Neemias. Pastor, está tudo derribado, está tudo no chão. O meu orgulho está no chão. Pastor, eu tenho sido afrontado de uma maneira, está tudo no chão, está tudo derribado. Mas sabe o que o Senhor vira para mim e para ti e diz? Não temais, porque eu, Senhor, estou com os meus olhos voltado continuamente para cada muro teu. Deus manda dizer isso aqui para você entender. Às vezes estamos preocupados com o muro que está lá na frente, e o Senhor está dizendo: mas não é esse o muro que precisa cair agora. E aí o Senhor, Ele vira para mim e diz assim: filho, dá passos de vitória aí, dá passos de vitória, continua caminhando na sua jornada, continua tu seguindo em frente, porque para cada muro que se colocar, os que não ruírem, eu estarei te colocando para que você venha edificá-los. E aí tu vai passar desse muro, porque os que forem edificados, você vai ter acesso dentro e fora dele. Você vai passar desses muros. E aí, meu irmão, para cada outro muro que se levantar, o Senhor é que vai estar dizendo para mim e para ti, ó. Sabe o que acontece, amados? Existem pessoas que às vezes estão orando por algo, está pedindo: pastor, o mais importante hoje é a conversão do meu marido. E às vezes não é o muro principal que precisa cair. A conversão do teu marido está lá na frente. Às vezes precisa cair algo aqui, e algo que precisa mexer comigo e contigo, mexer com a minha e com a tua estrutura. E aí o Senhor: como eu poderei fazer aquele muro cair, se primeiro tem esse aqui, ó? Se primeiro está esse diante de você. Em outras palavras, eu conheço a tua vida, eu te formei e te criei, eu sei quem tu és, eu sei quais são os muros que precisam cair, eu sei quais são os muros que vão precisar ser edificados. Eu sei. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós possamos dar passos de vitória. Passos de vitória. Ei, caminhe, dê passos de vitória. E aí, amados, vai cair os muros que ele acha que tem que cair. Você está entendendo? Diz amém. E ponto final. E na hora que ele acha que tem que cair, você está entendendo? Diz amém. Acabou. E a minha função, pastor Alexandre, dar passos de vitória. Haja o que houver. Como diz Lucas, no capítulo 13, versículo 33, que vai dizer: importa-vos contudo, parte B do versículo, caminhar hoje, amanhã e depois. Pastor, e o muro? Meu irmão, na hora que tu chegar de frente para esse muro,
é só um preparo. Ou ele vai ruir, ou o Senhor vai te mandar edificar. O que Deus está falando comigo e contigo: não tenha medo dos teus adversários, seja ele um gigante, ou seja ele um grande muro, ou uma grande muralha, porque o Senhor, Ele vai te exaltar no meio de tudo isso aí que tu está vendo. No meio de tudo isso, o Senhor é o Deus da exaltação. Ele vai exaltar a tua vida. Agora, não tenha medo. Ei, eu preciso falar algo. Não seja frouxo. Sabe por quê? Porque se tu quer coisas grandes, tu tem que começar a se acostumar com adversários grandes. Se tu quer coisas inexplicáveis, começa a se acostumar com isso. Não foi você que pediu? Porque muitas das vezes vira para mim e para ti e diz assim: não foi você que me pediu. Então, se tu quer coisas grandes, começa a se acostumar com adversários grandes e valentes, grandes gigantes, mas que vão perder a sua cabeça. Se você crê, diz amém. Grandes muros que, quando não ruírem, o Senhor vai me mandar edificar, porque tem um propósito para isso. Toca no teu irmão e diz assim: nem todos os muros vão cair. Vão existir muros na tua vida que vai precisar ser restaurado. Fácil de eu te fazer entender. Às vezes oramos por algo: Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. Deus faz justiça. Mas só tem essa frase na nossa mente. É verdade ou mentira? Não tem hora na minha vida e na tua que parece que só tem essa frase: Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. Aí tu não está vendo nada acontecer com os teus olhos e da maneira que tu está pedindo justiça. E o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando para dizer que esse muro, ele não vai cair. Ele está em ruína e vai precisar ser edificado, para que seja então um muro, orgulho, para que o nome do Senhor seja edificado, glorificado, exaltado. Você é mulher de Deus, esposa. Nem sempre Deus vai trabalhar da tua maneira, na tua ótica de visão na vida do esposo. Você é homem de Deus, nem sempre Deus vai trabalhar do teu jeito, da tua maneira. Você precisa dar passos de vitória, para que Deus possa trabalhar, para que aí então a sua vida possa ser uma festa. Sabe como é que é a igreja? Igreja muvuca, se você fizer uma festa. E aí você acha que está vencendo. Não, pelo menos está lá na casa de Deus. Não, pastor, pelo menos está lá, está ouvindo uma palavra. Não é dessa maneira. A verdadeira festa um dia vai acontecer na glória. Enquanto eu estiver aqui, a luta, batalha e vitória, 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 batalha e vitória. A recompensa é o Senhor dizendo mais tarde: vai valer a pena, como foi ministrado aqui. Ou quando eu vou dizer para o Senhor já valeu a pena. Se não, amado, vira uma bagunça espiritual. E aí os muros que tu está achando que tem que ser derribados, ou que tem que cair, não vai cair nunca. Sabe por quê? Tu inverteu os valores aí. Homens precisam ser homens de Deus. Mulheres precisam ser mulheres de Deus. Saber se impor na hora que tem que se impor. Homens precisam ser homens de Deus. Não estou ensinando mulheres aqui a serem submissas. Estou ensinando que você é raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva do Senhor. E em você habita o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, deixa Deus trabalhar. É devagarzinho, Ele vai, não sei o quê. Às vezes Deus tem que derrubar. Antes de derrubar esse muro da conversão da esposa, tem que derrubar muitas das vezes muros de maridos que não consegue se colocar no patamar certo, no lugar correto.
É o Espírito falando nesse lugar, amado. Goste quem gostar. E aí milagres não acontecem, porque fica um murão lá grandão. Tu já criou até um atalho para esse muro. E o Senhor não é Deus disso não. O Senhor é Deus que faz ou não faz. É 8 ou 80. Ou Ele faz, ou Ele diz sim, ou Ele diz que não. Esse é o Deus que eu sirvo nesse lugar. Esse é o Deus. Um Deus de milagres. Eu não estou aqui para ficar promovendo festa, para ficar trazendo ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho da forma que tem que ser, da maneira que tem que ser, para que vidas possam realmente se converter nesse lugar. Sabe por quê? O dia que não tiver festa não vai adiantar nada. Eu não consigo então ter as pessoas na casa de Deus. Já reparou? Estou mentindo ou estou falando a verdade? Passos de vitória. E o Senhor manda dizer: dê passos de vitória com ousadia, com fé. Seja você lá na tua casa, dá passos de vitória, porque no tempo certo o muro vai cair. Se posicione. Se posicione. Porque no tempo certo, seja você homem ou mulher, se posicione, porque no tempo certo o muro vai cair. E o Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu conheço cada um deles. Fecha teus olhos. Meu Deus, eterno e soberano. Senhor, às vezes o Senhor fala dessa maneira, Deus, porque não pode, Senhor, eu enfrentar um gigante, arrancar a sua cabeça, e meu Deus, e quando chega diante de muros, Deus, Senhor, eu fico parado. Senhor, eu não consigo nem enxergar o Senhor no comando disso tudo, porque às vezes não oro, Senhor, porque às vezes não estou na posição que Tu quer, porque às vezes não entendo qual é o primeiro muro que precisa cair, porque às vezes não entendo que vão existir muros que não vão cair, precisam ser então muros edificados. Senhor, uma coisa eu quero te dizer, Deus, que nessa série de mensagens, Senhor, falando sobre adversários, que nós possamos entender, meu Pai, que quando o muro está edificado, completamente bonitão, Senhor, ele vira uma grande fortaleza. E que quando ele está derribado, ele vira uma afronta, uma vergonha. Basta saber em que posição eu estou. Se eu estou do lado de dentro desse muro ou se eu estou do lado de fora. Porque Deus, se eu estou do lado de fora, Senhor, esse muro precisa ruir de uma vez. Mas se eu estou do lado de dentro, primeiro eu preciso ir lá, ser usado como pedreiro para tapar a brecha, para que o acusador, o meu adversário, não me venha acusar. Toma cada um de nós, Deus, e eu quero declarar nesse lugar que hoje estamos dando passos de vitória, porque eu creio que não haverão adversários que não estejam sob teu comando, e eu creio que o Senhor só está esperando o momento certo para exaltar seus filhos, Senhor. Ó Pai, nós determinamos isso, te agradecemos no nome de Jesus, e todos que creem digam amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra e glória. E louvor.